Olá, o Interesse Público começa agora. Aqui você acompanha reportagens e entrevistas sobre a atuação do Ministério Público Federal na defesa dos direitos do cidadão, do patrimônio público e do meio ambiente. Veja os destaques do programa de hoje. Dignidade itinerante. Em São Paulo, o ônibus vai ajudar o Ministério Público Federal a ficar mais próximo da população que mais precisa de proteção. Uma reunião na Procuradoria-Geral da República, em Brasília, discute os detalhes de um sistema nacional de alertas que pode evitar mortes provocadas por catástrofes naturais. A terceirização de serviços de saúde pública ainda é um motivo de polêmica e denúncias. O assunto foi tema de uma audiência pública convocada pelo MPF no Rio de Janeiro, em parceria com o MP do Estado. Em Santa Catarina, o Ministério Público Federal luta para garantir a reserva de vagas para deficientes em processos seletivos simplificados. E veja também, MPF recorre de decisão que trancou a ação penal contra o Major Curió, acusado de crimes durante a ditadura militar. Essas e outras notícias você vê agora aqui no Interesse Público, um programa do Ministério Público Federal. A população que vive na rua é uma realidade de boa parte das cidades brasileiras. Garantir os direitos básicos dessas pessoas é um desafio para o poder público e entidades ligadas à assistência social. Em São Paulo, o Ministério Público Federal aproveitou as comemorações dos 460 anos da maior cidade do país para lançar um projeto que pode levar cidadania a um contingente da população que muitas vezes é tratado apenas como uma questão de segurança pública. Quem canta com mais emoção o hino nacional são justamente aqueles que engrossam as fileiras dos que muitas vezes são esquecidos pela pátria amada. Centenas de pessoas se reuniram na região central de São Paulo para participar do Dia do Bem, uma ação organizada pela rede social do centro, que une mais de 30 entidades para dar atendimento a quem precisa. Apesar de eles estarem no centro de uma das 10 cidades mais ricas do mundo, aqui há bolsões de miséria, como no caso da Cracolândia, que não é visto em nenhum outro lugar do planeta. Então é importante haver essa conjunção, essa união de forças, tanto do poder público, quanto de ONGs, quanto de igreja, todo mundo junto para oferecer um cardápio para essas pessoas, para que elas possam ser acolhidas e ter aquele empurrão para sair dessa condição de vida. O evento foi escolhido para a inauguração do primeiro ônibus do Ministério Público Federal para atendimento itinerante. Segundo o idealizador do projeto, o Procurador Regional dos Direitos do Cidadão, Jefferson Aparecido Dias, o objetivo é levar o MPF até onde o povo está. A ideia do ônibus surgiu porque nós realizávamos mutirões da cidadania, mas sempre em locais pré-estabelecidos, ou numa praça, ou numa igreja, ou num centro comercial, um centro cultural, alguma coisa assim. E nós tínhamos a preocupação de atingir pessoas que estavam fora dessas áreas, aquelas pessoas que não têm acesso a esses locais e nem mesmo às unidades do Ministério Público. Então é para que o Ministério Público Federal possa ir até a comunidade. A auxiliar jurídica Marlete da Silva ficou sabendo que o ônibus estaria na praça e não perdeu tempo. Eu vim para cá para fazer uma ratificação num documento da minha tia de 80 anos, ao qual eu já fazem mais de 10 anos que eu tento resolver e não consigo. Achei excelente, rápido, ágil e muito competente. Para permitir esse atendimento, o ônibus foi adaptado por dentro e por fora. Uma rampa garante a acessibilidade. Uma sala reservada permite a tomada de denúncias que exijam o anonimato. E essa pequena sala de espera foi montada com os bancos originais do ônibus. O ônibus é uma história, acho que muito bonita, porque o ônibus ele foi apreendido com contrabando pela Receita Federal, aí foi doado pela Receita Federal para o Ministério Federal e uma parceria com o Senai. O Senai fez a adaptação dos moldes que nós solicitamos, preocupando com acessibilidade, com tudo. Então foi feita essa parceria com o Senai, a reforma do ônibus. Além disso, nós tivemos necessidade de alguns recursos que foram supridos por meio de termos de ajustamento de condutas celebrados pelo Ministério Público do Trabalho. Quem precisa desse atendimento aprovou o novo modelo. Excelente proposta, excelente tudo. Porque aí, infelizmente, tem uma pessoa e não tem, de repente, uma passagem, não tem um nada para poder correr atrás e a oportunidade, a hora é essa. Está de parabéns, mais uma vez também.
Essa é a primeira experiência do tipo no país. Se der certo, pode ser replicada em outras regiões. Segundo o procurador da República, são justamente os que estão à margem da sociedade, do lado de fora, longe dos gabinetes, os que mais precisam do atendimento do Ministério Público Federal. O que nós notamos é que o Estado vem evoluindo no que diz respeito à garantia de direitos humanos. Mas nesse caminhar do Estado, algumas pessoas acabam ficando à margem. E essas pessoas elas têm maior dificuldade de acessar. Né? Por exemplo, o morador de rua é uma situação que nós já identificamos com uma pessoa que tem dificuldade de acessar serviços. Né? Também pessoas que estão internadas em alguns locais asilares, hospitais psiquiátricos, asilos. E a intenção é que o Ministério Público possa ir até essas pessoas. E também as comunidades mais carentes, que têm a dificuldade de acessar, porque às vezes tem dificuldade de transporte. Então a intenção é que o ônibus possa suprir esse lapso de distância, que possa então aproximar o Ministério Federal da população. A ideia agora é colocar o ônibus para rodar e levar não só o atendimento do MPF, mas dos parceiros do Ministério. Então, se nós tivermos uma comunidade, por exemplo, que tenha necessidade de alguém do INSS, da Receita Federal, do Ministério Público do Trabalho, é que essas instituições sejam parceiras nossas e nós possamos lá, junto com o Ministério Público Federal, que vai apresentar todo o seu rol de serviços, né, colhendo denúncias com relação a qualquer serviço público federal que não funcione, também esses outros órgãos públicos federais possam usar a estrutura do ônibus para prestar atendimento à população. Eu acho interessante porque resgata a cidadania do povo, entendeu? E estou vendo o Ministério Público, pelo menos como fazer denúncias de algumas coisas que ocorrem por aqui e não são vistas por todos. Só quem vive aqui mesmo que sabe. Maltrato da polícia, falta de alimento, um auxílio, seja de que forma for, um auxílio ao povo. De repente um evento desse abriu portas. Eu me sinto assim, com a porta aberta. Bem feliz, eu estou feliz. No próximo bloco, antes prevenir do que remediar. O Ministério Público Federal participa de um esforço para a criação de um sistema nacional de alertas para evitar mortes causadas por catástrofes naturais. E a terceirização dos serviços de saúde pública é motivo de polêmica no Rio de Janeiro. É daqui a pouco.